Parte 29. A Guerra Final, o Dilúvio das Trevas. A proclamação de Luffy de Law Etali não foi um desafio, foi um decreto. O mundo, entretanto, não se curvou imediatamente. Um último, desesperado conglomerado de força se uniu. Os remanescentes da marinha, liderados pelo recém-nomeado almirante-chefe Koby, os revolucionários de Dragon, que viam em Luffy uma tirania pior que a do governo mundial, e os piratas remanescentes que se recusavam a viver sob o jugo de ninguém. Eles se reuniram em Merijioise, a capital mundial, para uma defesa final. Foi um erro. Eles estavam escolhendo o local de seu próprio funeral. A frota das trevas não veio pelo mar. Ela veio pelo céu. O Pluton, agora impulsionado por uma combinação de tecnologia de Egead e pelo poder magnético de Franky, pairou sobre a rede Line, sua sombra engolindo a cidade sagrada. Era o deus da guerra descendo do Olimpo. Luffy não comandou a batalha de longe. Ele desceu sozinho, como sempre, no grande portão de entrada de Merijioise. Do outro lado, um exército de milhões estava posicionado. Koby, Dragon, os almirantes restantes, os líderes revolucionários, todos unidos. Luffy! Koby gritou, sua voz carregada de uma tristeza resoluta. Isto não é liberdade. Isto é loucura. Dragon olhou para seu filho, seu rosto misto de horror e falha paterna. Você se tornou tudo contra o que eu lutei. Luffy os ignorou. Ele olhou para o exército e viu apenas números. E números eram irrelevantes. A batalha começou, e foi o fim do mundo em miniatura. O campo de batalha. Zoro, o Azura, enfrentou Dragon. O vento do revolucionário contra os cortes que partiam o próprio ar. Foi uma luta de tipas, mas o poder de Zoro para cortar até a vontade de lutar provou-se superior. Seu golpe final, Santori Uji, Yomi no Shippan julgamento do submundo, silenciou os ventos da revolução para sempre. Sanji, a perna de fogo negra, tornou-se um redemoinho no flanco direito, suas chamas negras consumindo os melhores agentes revolucionários e vice-almirantes. Ele se moveu tão rápido que parecia haver 10 dele no campo de batalha. Nami convocou uma tempestade global sobre Merijioise. Raios negros, carregados de Aki, caíam como lanças, incinerando esquadrões inteiros. Ela controlava o clima com a frieza de uma deusa da vingança. Lava usou seu Ron em uma escala continental, teleportando tropas inimigas diretamente para a linha de frente de seus próprios canhões ou simplesmente trocando suas almas com as de pedras, deixando-os impotentes. Os gigantes de Elbaf, liderados por Loki, foram a ponta de lança, esmagando fortificações com golpes de seus machados, seu rugido de guerra abafando os gritos dos moribundos. Aokiji congelou toda a costa, impedindo recuos e transformando a baía em uma armadilha mortal. O confronto final, Luffy vs. O mundo. Koby, em um ato de desespero heróico, canalizou todo o seu Aki e atacou Luffy. Ele havia evoluído tremendamente, seu Honesty Impact era capaz de destruir uma montanha. Ele atingiu Luffy em cheio. E não fez nada. Luffy nem mesmo recuou. A escuridão da Yami Yami no Mi engoliu o impacto antes que ele pudesse ser sentido. Você se tornou forte, Koby, Luffy disse, quase com um tom de reconhecimento. Mas forte não é o suficiente. Você precisa ser absoluto. Ele prendeu Koby com um olhar, e o Aki do rei de Luffy, agora infundido com a autoridade de um deus, quebrou a vontade do jovem almirante. Koby caiu de joelhos, chorando, não de dor física, mas de desespero espiritual. Luffy então caminhou em direção aos líderes restantes. Ele não os atacou. Ele simplesmente caminhou, e um círculo de escuridão se expandiu a partir de seus pés. Tudo que tocou, soldados, armas, edifícios, foi desintegrado, sugado para o nada. Era um mar de trevas de Luffy, e ele avançava inexorável. Dragon, vendo a aniquilação total, fez um último apelo. Filho. Lembre-se de quem você era. Lembre-se de Fosha. De Makino. De sua tripulação. Luffy parou. Por um segundo, algo pareceu cintilar em seus olhos vazios. Ele olhou para seus comandantes, para Nami, Zoro, Sanji e então, a escuridão retornou, mais profunda do que nunca.
Eles são meus, ele respondeu. Como tudo é. Ele estendeu a mão em direção a Dragon e aos líderes mundiais restantes. Gomu Gomu no Mi, Black Sun, fim dos tempos. Não foi um golpe. Foi um evento. Uma esfera de escuridão e luz distorcida se formou sobre Mary Joyce e então se expandiu, silenciosa e lentamente. Ela não explodiu, ela apagou. Quando a luz, ou a escuridão, se dissipou, Mary Joyce, a capital do mundo por séculos, havia desaparecido. No seu lugar, havia um vasto vazio circular, como se uma gigantesca colher cósmica tivesse cavado o lugar. A guerra havia terminado. Não com um grito, mas com um silêncio. Luffy, de pé na borda do nada, olhou para o mundo agora silencioso. Seu exército estava atrás dele, vitorioso e aterrorizado. O pirata da morte havia vencido. Não havia mais oposição. Não havia mais sonhos. Havia apenas ele, seu império e a escuridão eterna que ele prometera. O sol nasceu no horizonte, mas sua luz parecia fraca, incapaz de iluminar a escuridão que agora habitava o coração do mundo. A era de Luffy havia começado. Uma era sem amanhecer.